dentro daquilo que você estudou e aquilo que vocês pesquisaram, tá bom? Boa apresentação, estamos aguardando, ansiosos. A origem dos números complexos. O conceito de número complexo, como ocorreu com os demais tipos de números, algumas equações do segundo grau não haviam solução até o século XVI, pois para os matemáticos da época a raiz negativa não existia. Porém, não foi este o motivo pelo qual os números complexos surgiram. Ao passar dos anos, alguns matemáticos viram o mesmo para a equação do terceiro grau, onde que se percebeu que os números reais não eram suficientes para resolver este tipo de equação. Uma curiosidade é que os números complexos surgiram na época do Renascimento, onde a Europa estava se recuperando da peste negra e tinha uma forte influência do humanismo. Aí nós vamos ver, né, qual que era a necessidade da resolução de uma equação de números negativos, porque, como a Erika disse, o maior desafio naquela época para os matemáticos era como eles iam resolver uma equação de número negativo, sendo que a raiz quadrada de número negativo, sendo que todo número elevado a um outro dá positivo. Não tem como resolver um número negativo. Aí que não era possível resolver com números naturais. Aí os números complexos podem ser representados de três formas algébrica, que é z igual a A, que é o número real, mais o BI, que é o imaginário. Da forma geométrica, que pode ser representada no plano complexo, conhecido também como plano de Angert-Kauso, e a forma trigonométrica, conhecida como forma polar, que tem base como trabalhando com conjuntos numéricos, os números complexos possuem operações bem definidas, como a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação. Agora a Carol vai explicar melhor a conta, né, as outras coisas. Bom, a gente escolheu fazer uma operação de números complexos de adição. Eu não consegui baixar aquele tape lá que o professor usa no Word. Então, eu coloquei ele online aqui para poder explicar. Os números complexos são Z igual a A mais BI. A seria o número, a parte real. Tudo aquilo que a gente consegue imaginar, tipo uma banana, uma fruta, um carro, um animal, um avião, tudo que a gente sabe. Agora, BI, tipo, um I a gente não consegue saber o que ele é exatamente. Então, vamos transformar isso aqui na conta. Z1, a gente vai representar por A mais BI, e o Z2 por C mais DI. Agora, a gente transformando essas letras em números, vai ficar da seguinte forma, os números que eu escolhi. Z1 igual a 7 mais 9i. E o Z2, os números que eu escolhi para representar, vai ser o 3 mais 6i. Então, o 7 é o número real e o 9 a parte imaginária. No mesmo caso aqui, ó, 3 a parte real e 6i a parte imaginária. Eu nunca posso somar o número real com o número imaginário, tipo aqui, 7 mais 9. E sim, toda a parte real com a real e a imaginária com a imaginária. Então, vai ficar Z1 mais Z2. Então,
7 mais 3, mais 9 mais 6. Aqui é a parte imaginária. Alguém pode me dizer quanto fica 7 mais 3? 10. Isso, 10. Então, e 9 mais 6? 15. 15 e essa parte aqui é a parte imaginária. Daí, para mim ponhar aqui, ó, no plano de Argand de Gauss, antes a gente usava o plano cartesiano, que tinha aqui essa segmenta seria a segmenta x e aqui o y, correto? E daí, aqui ficou como a parte dos números reais, trocamos ela de x, o nome dela para agora para números, para ficar os números reais, e essa parte aqui, que era o y, para números imaginários. Então, a gente colocando os pontos vai ficar da seguinte forma. Vamos vir aqui, ó, no 10 de números reais, e aqui, ó, no 15 de números imaginários. E colocamos o ponto aqui. E daí, essa vai ser a nossa conta no plano de Argand de Gauss. Essa foi a nossa apresentação, professor. Aí eu fiz mais uma pesquisa agora rapidinha, onde que as pessoas usam mais esses números complexos no dia a dia, né? E está presente na engenharia elétrica, por conta de meios circuitos elétricos, na física do eletromagnetismo e na aerodinâmica de aviões. É nessas coisas que são mais usados os números completos, esses cálculos de números complexos. É isso. Tá ok. Meninas, muito obrigado. Muito bom o jeito que vocês fizeram. Bacana, tá? Não vamos nos alongar, depois a gente bate um papinho, tá bom? A professora Herô tá dando um bom dia para vocês, a professora Fernanda, muito obrigado pela presença de todos vocês. E nós vamos para o próximo, tá? De 10 a 15 minutos, mas gostei bastante, tá? Estão de parabéns, souberam falar, souberam explicar, viram a história, exatamente isso, tá? Ninguém vai para ficar cobrando algum detalhezinho, alguma pronúncia, tá bom? Parabéns, tá, meninas? Depois eu passo a nota, passo tudo certinho. Vamos para o grupo 2, depois a gente bate um papinho, tá bom? Grupo 2, então, a Érica, a Júlia e a Carol, né? Isso? Se é o nosso grupo, nós acabamos de Oh, apresentar. desculpa. O grupo 2 é a Mariana, a Carla e a Marcele. Isso, Vamos lá, meninas. Tempo de vocês de 10 a 15 minutos, tá bom? tá. Tá aparecendo a tela? Sim. Carla? Tá, só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Bom, o nosso grupo, eu sou a Carla, a Marcele vai explicar as contas e a Mari vai continuar a introdução sobre os números complexos e eu vou dar uma introduçãozinha sobre a origem dos números. Tá dando para ouvir bem? Sim. Tá bom, então vou começar. Após o fim do Império Romano e a ascensão do cristianismo, a Europa ela entrou numa idade das trevas e todo o estudo da matemática ficou nas mãos dos árabes e dos hindus. E com o tempo, os matemáticos hindus desenvolveram a fórmula de Bhaskara, que foi criada e desenvolvida pelo matemático chamado Bhaskarakarya. E naquela época, quando o delta resultava em um número negativo, os matemáticos não se preocupavam muito. Eles diziam que
as fórmulas simplesmente não podiam ser resolvidas. Até que em 1510, Scipione del Ferro encontrou uma fórmula para solucionar equações de terceiro grau. E em 1545, um matemático chamado Girolamo Cardano escreveu o livro chamado Ars Magna. Nesse livro, ele revelou a fórmula que podia resolver raízes negativas. E com o tempo, os matemáticos perceberam que os números reais não eram suficientes, e as primeiras ideias sobre a criação dos números complexos surgiram. Alguns matemáticos que contribuíram para a criação dos números complexos foram René Descartes e Rafael Bombelli, até que Leonhard Euler propôs que a letra I podia substituir uma raiz negativa. Foi então que o estudioso Carl Gauss apresentou o que até hoje é chamada da melhor tese de doutorado da história, onde ele afirma que toda equação polinomial de coeficiente real ou complexo possui pelo menos uma raiz complexa. Os números complexos podem ser representados de três formas. A forma algébrica. A forma algébrica ela é composta por uma parte real, que é representada por A, e uma parte imaginária, representada pela B. A forma geométrica. Ela é representada no plano complexo, conhecido também como plano de Argand-Gauss. E tem a forma trigonométrica, que é conhecida também como uma forma polar. Com base na sua representação, como estamos trabalhando com um conjunto numérico, os números complexos possuem operações bem definidas: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. A forma geométrica de um número complexo. Ao tentar se resolver uma equação de segundo grau, como x² igual a menos 25, muitas vezes ela era dita como sem solução. Não obstante, na tentativa de algebrizar, surgiu então a representação algébrica, que possibilita a realização de operações como esses números, ainda que não se consiga calcular a raiz quadrada de um número negativo. Para facilitar a resolução das situações em que se trabalha com a raiz quadrada de um número negativo, foi definida a unidade imaginária. Para definir-se a forma algébrica, foi utilizada a letra I, conhecida como unidade imaginária de um número complexo. Um número complexo é representado por Z igual a mais BI, em que A e B são números reais. A faz parte do real e o B da parte imaginária. Aí, aqui, eu coloquei um exemplo de substituição das letras por números, no qual o 3 passou a ser o A e o 5 o BI, que é o imaginário. Aí, esse número que tá aí, 3 mais 5i, é o número real. Então, eu vou estar apresentando como que a gente resolve uma equação de números complexos. Aqui eu vou dar dois exemplos. Como que a gente resolve uma equação de adição e uma equação de subtração. Então, vamos começar. Nós já sabemos que para resolver uma equação de números complexos, a gente só pode resolver desde que seja os números reais com números reais e números imaginários com números imaginários. Então, para a gente identificar numa equação quais são os números reais e quais são os números imaginários, é muito fácil. Os números reais, eles são os números que a gente conhece. E os números imaginários são os números que, do ladinho, sempre vem acompanhado com esse zinho aqui, como a Mariana já disse. Então, para a gente somar nessa equação, a gente vai somar esses primeiros números aqui, o 4 mais 4, que vai dar 8. E agora,
Como eu tenho um pouco de dificuldade em matemática, eu meio que fiz um macetezinho para mim conseguir fazer o jogo de sinal ali, porque eu sempre tive muita dificuldade, então eu acho que vai ajudar vocês. Aqui a gente esquece esse primeiro sinalzinho aqui do ladinho do 2i e a gente vai trabalhar com o jogo de sinal ali no mais da equação e o mais do lado do 6. Então a gente já sabe que sinais iguais é mais. Então a gente vai pôr aqui mais. E agora a gente vai somar, né, porque a conta é de adição, esses dois números imaginários. 2 mais 6, que a gente vai ter 8. Essa é a conta de adição. Muito simples e muito fácil. Agora vamos para a conta de subtração. A gente já sabe que só pode ser somado números reais com números reais e números imaginários com números imaginários. Então a gente vai somar, subtrair 6 menos 2, nós vamos ter 4. E agora, a gente vai esquecer esse sinalzinho de menos aqui que está no meio e vai trabalhar com o jogo de sinal também ali nos 2 mais. E a gente já sabe que os 2 mais, sinais iguais, é mais. E vamos subtrair os dois números imaginários. 4 menos 2. Nós vamos ter 2 e acabou. Agora, eu vou estar ensinando vocês como que a gente passa aquele resultado para o plano Arcade-Gauss, que é esse plano aqui. Então, a gente sabe, né, que a reta horizontal é a reta onde ficam os números reais. E a reta vertical é onde ficam os números imaginários. Então, aqui nesse aplicativo que o professor mostrou pra gente, ele já dá o resultado sozinho, mas como eu já ensinei vocês como que resolve, então você já sabe fazer. Então, eu vou colocar aqui 4, 6, mais 4i, menos 2, mais 2i. Automaticamente ele já dá a resposta. Então, agora a gente pode ver que o pontinho aqui, ó, foi bem aqui nessa junção dos dois números, que a gente pode ver que o 4 está na reta dos números reais e o 2 está na reta dos imaginários. Então, ligando isso daqui, a gente vai ter o pontinho aqui. É isso, professor. Ok, Marcele, muito bom, Marcele. Parabéns, viu? Você soube falar. Bom, depois a gente faz algumas situações pontuais, tá bom? Mas parabéns mesmo, muito obrigado. Vamos apresentar mais um grupo, depois a gente bate um papinho, tudo bem? Beleza? Eu sei que tem mais grupos, mas a gente bate um papinho, tá? E as outras professoras também poderão acrescentar alguma coisa. Então, vamos ver mais uma apresentação. Então, agora da Gisele, da Fernanda e da Luana e da Lívia. Tudo bem? Beleza? Gisele? Sim, professor. Vamos lá, então? De 10 a 15 Vamos. minutos, bem tranquilo, tá? Ok. Bom, o meu grupo é a Fernanda, a Lívia e a Luana. Para a gente começar, eu vou começar a falar sobre a história dos números complexos. Historicamente, os números complexos começaram a ser estudados graças à grande contribuição do matemático Girolamo Cardano, em 1501 a 1576. O conjunto dos números complexos é o conjunto que possui maior cardinalidade, afinal, ele contém todos os outros conjuntos. Os números complexos são escritos na sua forma algébrica, da seguinte forma: A mais BI. Sabemos que A e B são números reais
e o valor de BI é a parte imaginária do número complexo. Os números complexos constituem a expansão do conjunto dos números reais e foram criados para resolver equações com raiz quadrada de um número negativo. A partir dos estudos do Girolamo Cardano, outros matemáticos estudaram sobre esse impasse na matemática, obtendo uma formalização rigorosa com Friedrich Gauss, em 1777 a 1855. E os números complexos têm grande amplificação nos estudos mais avançados da eletricidade. Tá, a introdução dos números. O fato de que um número negativo não tenha raiz quadrada parece ter sido sempre claro para os matemáticos que se depararam com essa questão. As equações de segundo grau aparecem na matemática, já as tabuletas de argila da Suméria. Aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, e ocasionalmente levaram às radicais de números negativos. Porém, não foram elas, em momento algum, que surgiram o uso dos números complexos. A rigor, uma equação era vista como uma fórmula matemática de um problema concreto. Assim, se o processo de resolução aparecia uma raiz quadrada de um número negativo, isto era interpretado apenas como uma indicação para que o problema originalmente proposto não tinha solução. Como veremos nesse capítulo, foram só as equações de terceiro grau que impuseram na necessidade de trabalhar com esses números. Ai, peraí só um minutinho que não dá pra enxergar ali. Deixa eu virar o negócio aqui. Tá, inicialmente, alguns antecedentes. Um primeiro exemplo dessa atitude aparece na aritmética aproximadamente no ano de 275 depois de Cristo. Ele considera o seguinte problema. Um triângulo retângulo tem a área de A a 7, seu perímetro é de 12 unidades. Encontre o perímetro dos lados. Chamando x e y de comprimentos de catetos desse triângulo, temos a nossa notação atual. 1 sobre 2, x y igual a 7. X elevado a 2 mais y elevado a 2 é igual 12 menos x menos y elevado a 2. Substituindo y em função de x, obtemos a equação 24x elevado a 2 menos 172x mais 336, igual a zero, cuja raiz são x elevado 46 mais raiz quadrada de menos 167 sobre 12. A origem do quadrado igual a menos i. No estudo dos números complexos, deparamos com a seguinte igualdade de i é igual a menos 1. A justificativa para essa igualdade está geralmente associada à resolução de equação de segundo grau com raízes quadradas negativas, o que é um erro. A origem da expressão 1 elevado a 2 é igual a menos 1 aparece na definição de números complexos. Outro assunto que também gera muita dúvida, vamos compreender o motivo de tal igualdade e como ela surge. Algumas definições. Um par ordenado de números reais, x e y, é chamado de números complexos. Os números complexos e x elevado a 2 e y elevado a 2 são iguais, e somente se x1 é igual a x2 e y é igual a y2. A adição e a multiplicação dos números completos são definidas por x elevado a 1 igual y elevado a 1 mais x elevado a 2, y elevado a 2 igual x elevado a 1 mais x elevado a 2 e y elevado a 1 mais y elevado a 2. E depois embaixo, x elevado a 1 mais x elevado a 2, y elevado a 2 igual x elevado a 1 vezes x elevado a x2 menos y
y1 vezes vezes y2, x elevado a 1 vezes y elevado a 2, mais y elevado a 1 vezes x elevado a 2. E aí a gente mostra que diz respeito às operações da adição e multiplicação os números complexos e comportam-se como os números reais. Nesse contexto, poderemos estabelecer as seguintes relações de x, 0 é igual a x. Usando essa relação de símbolo i para representar o número complexo, podemos escrever qualquer número complexo da seguinte forma. X entre parênteses com y é igual x0 mais 0y vezes y0 é igual x e y, que é chamada de forma normal de um número complexo. Assim, o número complexo 3 e 4, na forma formal, fica 3 mais 4i. Exemplo 2. Escreva os números dos complexos na forma normal. Na letra A, 5 menos 3 é igual a 5 menos 3i. Menos 7, 11, é igual a menos 7 mais 11i. 2,0 é igual a 2 mais 0i é igual a 2. 0,2 é igual a 0 mais 2i é igual a 2i. A adição, a subtração e a multiplicação e divisão dos números complexos. Como a gente já viu, a forma algébrica dos números complexos é A mais BI, e sabemos que A e B são números reais, e que o valor da parte A é o real do número complexo, e que o valor da parte BI é a parte imaginária do número. Podemos, então, dizer que o número complexo Z será igual a mais BI, que no caso Z é igual a mais BI. Com esses números, podemos efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação, obedecendo a ordem de características da parte real e da parte imaginária. Agora, o argumento de um número complexo. Os números complexos são uma extensão do conjunto dos números reais. Na verdade, o número complexo é um par ordenado de um número real, que é A e B, escrito na forma normal. O par ordenado, A e B, fica Z igual A mais BI, representando esses números complexos no plano de Argand-Gauss, teremos. O segmento da reta OB é chamado de um módulo de número complexo. O arco é formado entre o eixo horizontal, positivo, e o segmento OB no sentido anti-horário. É chamado de argumento Z. Observe a figura abaixo para determinarmos as características do argumento de Z. Ok, tudo bem? Ela vai apresentar conta, professor, mas ela não está conseguindo ligar o microfone. Tá. Ok. Aí, Boa, pronto. ótimo. Nossa. Tá, antes de apresentar a conta, deixa eu só falar desse daqui. Aqui a gente tem o conjunto dos números num diagrama.
A gente pode ver que no diagrama a gente observa números reais e os subconjuntos dos números complexos. Através do diagrama, a gente pode observar que todo número real é complexo, mas nem todo número complexo é um número real. Porque um número complexo, ele possui uma parte imaginária, mas os números reais não possuem essa parte. Como elas já falaram, daí a gente quis colocar esse diagrama para a gente entender um pouquinho melhor. Tá. A nossa conta, ela é uma conta de subtração e eu vou resolver ela com vocês. Sabendo, como já explicaram, que o número que acompanha o i é o imaginário e o número que está sem o i é o real. Bom, eu resolvo essa conta da seguinte forma. Primeiro, eu junto os números reais. 7. Como é uma conta de menos, aqui o sinal não é mais. Aqui a gente usa o sinal que está no meiozinho. Então, menos 2. Mais. Agora a gente vai juntar os números imaginários. 8i menos 6i. 7 menos 2 é igual a 5. Então, aqui a gente coloca o 5. E o mais i. 8i menos 6i é igual a 2i. Bom, eu prefiro, quando eu vou resolver conta imaginária, eu prefiro juntar assim o real com o real e o imaginário com o imaginário, porque fica mais fácil para a gente entender o que a gente tem que somar e o que a gente tem que subtrair. Então, o resultado da conta 7 mais 8i menos 2 mais 6i é 5 mais 2i. E agora eu vou representar o 5 mais 2i no gráfico de Argand de Gauss. Aqui, essa segmenta aqui é a segmenta X. No gráfico do plano cartesiano de Argand de Gauss, ela representa o número real. E a segmenta Y representa o número imaginário. Então, aqui, deixa eu ver aqui. Temos o 5 real. E aqui temos o 2i. Então, se a gente pegar e juntar, o segmento dele vai dar aqui. E daí temos o segmento daquela conta que a gente fez, representado no plano de Argand de Gauss. Ok? Olá, pessoal, tudo bem? Ok, professor. Tudo bem? Muito obrigado, meninas. Pessoal, nós temos outros grupos, mas então, a professora Herô e a professora Fernanda estão aqui, tá? Então, a gente vai bater um papinho um pouco, elas têm outras reuniões, tá bom? Sabe que tá bem corrido. E eu tenho só que dar os parabéns para vocês, ótimas apresentações. Todas utilizaram o software, então não é algo fácil você falar sobre números complexos.
todas explicaram corretamente, sem nenhum erro, todas utilizaram o software, que é o GeoGebra, todas tiveram uma linguagem matemática muito boa, então, parabéns mesmo, tá? Verdadeiramente, vocês sabem que, eu já falei, existem alguns assuntos em matemática que são fáceis, e existem alguns que têm uma certa dificuldade. E números complexos, verdadeiramente, não é uma situação fácil. E vocês fizeram com maestria, tá? Parabéns mesmo. Professor Fernando, professor Herô, muito obrigado, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colaboração para as meninas, fiquem à Bom vontade. dia. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Bom dia, meninas. Tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem também. Bom, Miderson, né? A gente às vezes tem conversado um pouquinho pelo WhatsApp e assim, como é importante, né? Eu acho que a ferramenta do Meet ela está sendo bem aproveitada pela sua disciplina. Nós sabemos que essa mudança toda, né, do presencial para a distância foi difícil a adaptação inicial, mas eu acho assim que grandes passos estamos dando, né? Eu acho que, como se diz, você foi um dos percussores aí dos professores que começou a utilizar essa ferramenta, né? E acompanhei aqui a apresentação, gostaria de parabenizar as meninas. Nós percebemos, né, que, como se diz, houve realmente um empenho, um estudo para que vocês pudessem, né, estar dando conta de apresentar isso também, diferentemente do presencial, onde os imprevistos são muito mais fáceis de ser, né, arrumados, vamos dizer assim. Na tela, quando está todo mundo assistindo e ao vivo, aquela ansiedade também é algo que a gente tem que levar em consideração. Mas vocês deram conta, então gostaria que realmente de parabenizar, que vocês se empenhassem, fizessem presente no chamamento que os professores de vocês, né, estiverem realizando para estar utilizando a ferramenta, tanto do professor Midser quanto de outros professores que a gente sabe que também tá se empenhando, né? Porque é igual eu falo, para alguns é uma facilidade muito grande, mas para outros professores também não é. Vocês agora que estão participando e apresentando, estão vendo as limitações, imagina para alguns professores, né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa ferramenta e utilizar ao nosso favor, tá? Então, participem, realizem as atividades. Vocês agora têm também o cumprimento dos estágios, Miderson, que elas estão fazendo também dessa maneira, através, né, do Meet, muitas das vezes. Então, eu acho que é o empenho. Não temos, muitos me perguntam, Fernanda, nós temos alguma previsão de retorno dessas aulas? Meninas, nós não temos nada, tá? Não existe nada de oficial falar, olha, vai ser agora em setembro, vai ser em outubro, nós não sabemos de nada, tá? Pode ser que não volte também esse ano? Pode, tá? Também existe essa situação, tá bom? Então, quando nós tivermos alguns dados, algumas orientações oficiais, né, que vieram, o que é oficial? Aquilo que vem através da secretaria, de forma documentada, né, publicada em diário oficial, nós iremos repassar para vocês, tá? Antes disso, não existe nada, não existe data, não existe previsão das escolas também aceitar para fazer a questão dos estágios, que eu sei que grande dúvida, né, delas, né, é nessa parte, é nesse quesito dos estágios de maneira presencial. Então, nós não temos nenhuma orientação ainda em cima disso, tá bom? E para você, Miderson, gostaria de agradecer, né, mais uma vez, você é sempre um professor muito disposto, não só com os alunos, mas também ajudar os nossos colegas professores, tá? E eu acho que o caminho é esse, tá bom? E se algumas meninas tiverem alguma dúvida também em relação ao curso, em relação que eu e a Aero, né, pudermos responder, estamos também à disposição aqui para vocês, tá bom? Um beijo e boa semana para todo mundo. A Aero, quer falar alguma coisinha, Aero? Oi, gente. Sim, Fernanda, mas muito rápido. Então, gente, bom dia. Obrigada pelo convite, professor, para participar, né? E parabéns às meninas que fizeram suas apresentações, né? O professor logo mais vai fazer a análise matematicamente, né? Mas parabéns pelo uso, né, da tecnologia. A professora Fernanda falou uma coisa muito, muito certa, né, verdadeira, né, sobre o uso
dessas ferramentas. Então, não é tão fácil, né? E a gente está muito feliz por vocês já estarem aprendendo, né? Futuramente aí nas aulas, na vida de vocês, né? Vocês vão levar consigo, né? Este aprendizado, né? Então, foram boas as apresentações. E para o professor, o nosso parabéns também, por ser aí este guerreiro de sempre estar, né, à frente, trabalhando desta forma, né, sempre tentando uma comunicação mais direta com o aluno, isso é muito importante, né, neste momento de distanciamento, né, social. Então, parabéns a todas, né, e quero deixar mais uma vez a mensagem, nós acreditamos em vocês, meninas, parabéns. Ok, obrigado, professora. Deu um pequeno problema na minha internet, eu caí, mas já voltei, tá bom? Então, meninas, por enquanto tá ótimo, tá? Tem mais 2 grupos para apresentarem, é isso? Estão bem? Conseguem apresentar? Quais são os grupos? Meninas? Não? Nenhum grupo quer apresentar mais? Meninas? Vamos fechar hoje só com esses 3 grupos mesmo? Ah, tá. Mariana. Ah, tá. Maria, Ana. Deixa eu só marcar aqui. Tá, pessoal, então. Mariana. Maria, peraí. Ana. Cauane. E a Nicole. Bem, vamos lá então. Meninas, vocês têm então de 10 a 15 minutos, tá bom? Vai passando com calma, com tranquilidade, ok? Estamos ouvidos. Tá aparecendo a tela do slide? Sim, está aparecendo sim, perfeitamente. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a origem dos números complexos. A descoberta dos números complexos se deu em várias etapas e também contou com várias contribuições. Os matemáticos antigos da Babilônia e da Grécia já conseguiam resolver equações de segundo grau. Porém, com a conquista da Grécia por Roma, praticamente acabou com o domínio da matemática grega. Com o fim do Império Romano e a ascensão do cristianismo, a Europa entrou na Idade das Trevas e o desenvolvimento das matemáticas ficou da mão dos árabes e dos hindus. Os matemáticos hindus avançaram nas pesquisas em equações de segundo grau com a fórmula de Bhaskara. Entretanto, quando o delta era negativo, os matemáticos simplesmente diziam que o problema não tinha solução. Esse problema começou a ser resolvido em 1510, quando Scipione del Ferro encontrou uma fórmula de resolver a equação x ao cubo mais px mais q igual a zero. Porém, ele morreu sem publicar. O único que teve conhecimento da solução foi Antônio Maria Fior, aluno de Scipione del Ferro. Fior desafiou o matemático Tartaglia, que não sabia a resposta a resolver a equação. Aconteceu que Tartaglia não só deduzia as resoluções, como também resolver equações do tipo x ao cubo mais px ao quadrado mais q igual a zero. Fior saiu dali humilhado, né? Um matemático chamado Cardano pediu a Tartaglia que lhe revelasse a resposta, mas ele negou. Cardano o acusou de mesquinho e egoísta, e depois de várias suplicações, jurou que não divulgaria a resposta.
Tartaglia acabou então revelando a solução, mas Cardano quebrou a promessa e em 1545 publicou o livro As Máquinas, que virou um sucesso. Publicou a fórmula de Tartaglia e a partir desta data todos passaram a chamar de forma de Cardano. A fórmula de Cardano dava resoluções a raízes negativas. Quem ajudou na descoberta dos números complexos foi Rafael Bombelli. Ele era engenheiro hidráulico. Nasceu na Bolonha, na Itália, em 1530. Deu sua contribuição aos números complexos em 1572, na primeira metade do século XVII. O francês René Descartes publicou em seu livro o invento da geometria analítica. Com isso, ele estudou as equações algébricas. Um dos matemáticos que mais produziu e publicou em todos os tempos foi Leonhard Euler. Nasceu na Suíça no ano de 1707, quando o cálculo diferencial e integral, inventado por Newton e Leibniz, estava em expansão. Devido a uma doença, ele perdeu a vista esquerda aos 28 anos e viveu totalmente cego os últimos 18 anos de sua vida, mas continuou produzindo, guiado por sua memória. Seu nome ficou ligado para sempre ao número irracional, e uma das representações proposta por ele foi o i, que substitui a raiz de -1. Ele se propôs descobrir como extrair raiz enésima de um número da forma a mais bi, questão que perturbava os matemáticos desde a forma de Cardano. Depois de Euler, um jovem matemático apresentou que até hoje é considerada a maior tese de doutorado de todos os tempos. Esse jovem foi Gauss, e em sua tese está a prova do teorema fundamental da álgebra. Agora a Nicole vai estar falando um pouquinho da biografia do autor. Girolamo Cardano, astrólogo, médico, filósofo e matemático italiano, foi filho de um advogado matemático Fazio Cardano. Nasceu dia 24 de setembro de 1501 em Pávia e faleceu dia 21 de setembro de 1576 em Roma. Se formou na sua cidade natal, onde fez doutoramento em medicina. Seu pai era um jurista instruído de Milão, mas um grande fã de matemática. Dizem que ele deu palestras sobre geometria e que Leonardo da Vinci fez algumas investigações na área. Embora seu pai se recusasse a frequentar a faculdade, ele cedeu na esperança de estudar direito na Universidade de Pávia, mas optou pela carreira médica. Assim que a guerra eclodiu na área, antes do fechamento do centro de estudos, teve que se mudar para concluir os seus. Durante esse período, seu pai morreu e deixou um pequeno legado, que Cardano desperdiçou em seu amor pelo jogo. Ele era um aluno brilhante, mas de natureza difícil, sendo excessivamente franco e muito crítico. Ele lançou alguns livros, entre eles Ars Magna, The Book of My Life e The Book on Games of Chance. Eu procurei a tradução, mas o único que eu achei foi Ars Magna, que é a grande arte. Bom, o que são os números complexos? O conjunto dos números complexos é o conjunto que possui maior cardinalidade, afinal, ele contém todos os outros conjuntos, sendo n os naturais, z os inteiros, q os racionais, r reais, i irracionais e o c o complexos. Os números complexos podem ser representados de três formas. A forma algébrica, que é z igual a mais bi, composta por uma parte real e uma parte imaginária. A forma geométrica, representada no plano complexo, conhecido também como plano de Argand-Gauss. E a forma trigonométrica, conhecida também como forma polar. Os números complexos, por estarem relacionados com a trigonometria, com a física, com a engenharia aeronáutica e elétrica, nós podemos usá-los nos momentos da vida cotidiana. Podemos dividir arames, cordas, cortar vidros, fazer uma mesa, fazer uma calçada e outros, utilizando sempre a ideia de perímetro e área, embutido também o teorema de Pitágoras e conceitos da geometria euclidiana. Bom, eu vou falar um pouco sobre
a operação. A fórmula dos números complexos é a Z igual a mais BI. No caso, o Z é o número complexo, o A é a parte real, o BI é a parte imaginária. E aqui temos um exemplo. Eu vou pegar esse exemplo aqui e mostrar para ele, mostrar no plano Arcan de Gauss. O 2, ele é um número real. Então, ele vai ficar nessa linha aqui, que seria do eixo X. E o I é um número imaginário, que vai ficar na linha do eixo Y. Aqui está o 2, que é o número real. E o 3, que é o número imaginário. Então, eu vou marcar o meu ponto aqui. E vou traçar um segmento de reta entre os dois pontos. Agora vamos fazer um exemplo de uma soma e de uma subtração. Para fazer a soma, eu vou pegar primeiramente o ZI, que é 3, menos 9i, mais o Z2, que é 5, mais 3i. O 3 é positivo e o 5 também. 3 mais 5, 8. Eu tenho menos 9. E aqui eu tenho o sinal de mais e o sinal de mais. Mais com mais é mais. Menos 9i mais 3i é menos 6i. Agora eu vou mostrar isso no plano Arcan de Gauss. O 8 positivo está aqui. E o 6 negativo está aqui. Então, eu vou marcar o meu ponto aqui. E vou traçar um segmento de reta. E agora eu vou fazer um exemplo de subtração. Para fazer a subtração, eu vou pegar o Z1, que é 6, mais 4i, menos o Z2, que é 4, mais 2i. Bom, aqui o 6 ele é positivo, mas aqui tem um sinal negativo e o 4 é positivo. Menos com mais é menos. Então, 6 positivo menos 4 negativo é 2 positivo. Aqui, o 4 é positivo, mas também vai fazer o jogo de sinal aqui. Um menos com mais. Menos com mais é menos. 4 positivo menos 2 negativo é 2 positivo. E agora eu vou mostrar no plano Arcan de Gauss. O 2 é positivo, então ele fica aqui. E o outro 2 também é positivo. Então, eu vou marcar o ponto aqui. E traçar o segmento de reta. E é isso. Isso, muito bom, tá? Parabéns. Pessoal, 3, 6, 10, 14. Mais algum grupo? Acho que temos mais um grupo. Consegue apresentar hoje? Sim.
Quem mais? Quem mais apresentando hoje, pessoal? Acho que tem mais um grupo. Vamos? Não? Ninguém mais quer apresentar? Não? Pararemos por aqui. Ninguém mais quer apresentar? Ok. Então, a gente encerra as apresentações. Vamos apenas bater um papinho rápido, eu já dispenso vocês, ok? Vamos só acertar alguns detalhes, depois eu faço a presença e aí eu dispenso vocês.